Bom dia, nós estamos na quinta FAT, Feira do Agronegócio, Tecnologia e Inovação. Terminamos uma palestra há pouco, feita pelo IDR Paraná, através do nosso especialista Celso Daniel Cerato, que é nosso agente de transferência de tecnologia. E vai trazer mais algumas informações referentes aí à importância das plantas de cobertura para um bom manejo de solo, inclusive no controle de nematóides. Celso, muito obrigado pela presença, obrigado pelo apoio em mais esse evento. Jória, a gente agradece ao convite, é um privilégio estar aqui para contribuir com vocês na feira, que aliás está muito boa. Parabéns para vocês e toda a equipe de organização. Celso, nós tivemos um grande número de pessoas participando durante essa palestra, agropecuaristas, pessoal de cooperativas, professores, alunos. Eu queria que você fizesse uma avaliação de como que você sentiu a presença e o interesse do público em saber sobre essa grande informação que você trouxe hoje para o evento. Chama atenção, o pessoal aqui é bastante interessado e a presença de um número razoável de pessoas, né, com um bom nível de discussão. Isso denota a qualidade de toda a proposta do evento, né? A palestra é parte dele, a gente faz isso para contribuir com a palestra, mas essa participação do público deixa as coisas bem mais fáceis e especiais. A FAT está se tornando uma feira de tecnologia e inovação com qualidade excepcional. Nós tivemos hoje, né, Celso, a participação de vários profissionais do IDR, tanto na área de manejo de solo, mas também na área de manejo de bicos, pulverizações, tecnologias de pulverizações. E nós vamos ter mais profissionais envolvidos no FAT, justamente trazendo o que são os programas e políticas públicas de governo de estado, justamente para melhorar a sustentabilidade da agropecuária na região. Então, esse tema da sustentabilidade que é a base da nossa discussão técnica da palestra lá, né? Nós temos observado no ambiente, né, Jairo, nas regiões, não só aqui em Campo Mourão, mas no estado inteiro, uma certa irregularidade na distribuição das chuvas e acaba provocando pequenos períodos de veranico ou até importantes, estão causando estragos e prejuízos, impactos até cada vez maiores. E dos problemas que acarretam esses impactos maiores são os problemas com manejo de solos em áreas de grãos que os produtores têm enfrentado. É uma grande preocupação do governo do estado do Paraná, tanto é que tem lançado alguns programas de manejo de solo, inclusive manejo de solo em microbacia, justamente porque a gente teve alguma perca de uns anos para cá. Toda a área conservada do estado do Paraná, ela tem sido reduzida, né? Os nossos terraços base larga, nosso sistema de conservação tem sido reduzido. O pessoal está trabalhando muito forte na questão do plantio direto. Mas mesmo assim a recomendação do plantio direto não está sendo bem seguida, né, Celso? Está faltando um pouco de matéria de cobertura, né? Perfeito. O sistema exige mais do que usar a máquina e plantar de forma direta, sem revolvimento, né? E a lógica hoje em agricultura é tentar aumentar a produção de água, a manutenção da água no sistema. O manejo de solo a gente faz para isso. Ao a gente conseguir na agricultura manter mais água no sistema por mais longo período, você consegue atenuar os problemas de estresse hídrico nas secas, né, nos períodos de veranico, e acaba até, Jair, produzindo água para os mananciais que abastecem as cidades, né? Então, esse trabalho de agricultura, como é que ele é importante, o Estado investir nisso, né? Porque o impacto não é só aquele impacto direto na roça, na propriedade, na produção, na economia, no sucesso de um cultivo agrícola ou pecuário, né, na produção de pasto, por exemplo. É também o sucesso na produção de água que captam para abastecer as cidades, né? Então, isso acaba, o bom manejo, uma boa estratégia de governo de estado, de manejo de solos e água, acaba impactando até de forma direta a população no abastecimento com água de qualidade. Bem lembrado, Celso. A região da Concana já temos alguns municípios com déficit hídrico muito forte. Nós temos o caso de Iretama, que há muitos dias estava puxando água, inclusive, para dessedentação animal com caminhão-pipa. Nós temos o município de Goerê, que é um município bem populoso, que os 13 poços artesianos perfurados para abastecimento público já estavam secando. Então, esperamos que agora com essa chuva comece a normalizar, mas realmente é preocupante. Se não tem abastecimento dos lençóis freáticos, a tendência é que a gente venha a ter problema. E olha só como é que é, o abastecimento de superfície, ele é local, né? E ele é o efeito e o resultado dele direto ao produtor, que dá ganho econômico se ele consegue manter mais água na roça. Mas esse sistema hídrico que abastece o Noroeste, ele começa lá no encadeamento, lá na Serra do Cadeado, de toda a placa de basalto lá, que vem água em subsuperfície nas regiões de Arenita e até as margens do rio Paraná.
Então, assim, então um programa de manejo de solos e água, ele tem que ser abrangente no estado, para conseguir também ajudar no abastecimento subsuperficial e de captação de poços artesianos nesses municípios. Porque a gente tem que trabalhar essas duas coisas. Se a gente trabalha só lá em Goerê, então essa é uma visão que tem que ter sistêmica, né, do sistema hídrico, a gente não consegue melhorar. Tem que trabalhar a placa inteira aí do terceiro Planalto, como tem que fazer isso lá na turma do segundo Planalto, do primeiro Planalto, lá perto de Curitiba. Então isso é importante, ter um programa estadual bem consistente. Inclusive, Jair, o governo está se organizando junto com o Banco Mundial para um projeto novo aí de financiamento, né, e de fomento e incentivo a manejo e conservação de solos para o estado inteiro. Nesse sentido, o governo está se antecipando, né, a esse problema que vai ser cada vez mais crítico. Imagina um produtor rural, ou mesmo o cidadão ter problemas de abastecimento de água, ou o produtor rural não poder construir um aviário, uma suinocultura lá, porque não tem água disponível. É prejuízo, né, restrição da atividade econômica. Realmente, Celso, o nosso produtor rural, ele muitas vezes ele é criticado, mas além de ser o grande produtor de alimentos, também é um grande produtor de água. Perfeito. Todo o manejo bem feito na propriedade rural é que vai garantir água de qualidade e água em quantidade para as cidades, para os animais. Outro grande projeto que a gente tem trabalhado é a questão das proteções de nascentes, né? Proteção com solo e cimento, tem dado um resultado muito bom. E a ideia é isso, é que programas de governo sejam pensados de maneira integrada, Itaipu, Sanepar, governo de estado, para que cada vez mais a gente consiga trabalhar numa linha de sustentabilidade reforçada, e buscando desenvolvimento sem denegrir, sem deplorar, sem desgastar mais ainda o nosso meio ambiente. Então, o produtor rural, acima de tudo, aquele que adota boas práticas, ele é sócio do cidadão urbano na produção de água. E, existem possibilidades técnicas de estratégia assim, no sistema de produção que são viáveis. Por exemplo, nesses sistemas de soja, milho, safrinha, entendo que existe um encadeamento da indústria, da cooperativa, que precisa do abastecimento da matéria-prima. Existem empresas que dependem disso, do encadeamento, que vai até a exportação de frango. Então, é um negócio que envolve o país inteiro, não só o estado, né? Mas, por exemplo, em anos onde se consegue plantar soja de forma mais cedo, com condições boas, vai se conseguir plantar o milho de safrinha no sistema soja-milho mais cedo. Então, nesse momento, é hora de investir pesadamente na produção de milho. Em contrapartida, existem anos onde não é possível fazer um plantio oportuno, adequado, em boas condições da soja, de forma mais precoce, né? De forma mais cedo no calendário. E acaba que isso impactando, inclusive, o sucesso da produção de milho, se o milho for deslocado fora do zoneamento. Então, é importante que os produtores rurais, agora falando para os produtores rurais, estejam atentos a essas oportunidades. Quando não consegue plantar o milho no zoneamento, é a hora de investir pesadamente em estratégia de manejo de solo. Isso não exclui as estratégias de, no milho safrinha, fazer consórcio com plantas. Depois a gente pode discutir isso em detalhes. Mas, por exemplo, toda vez que eu tiver essa janela aí de oportunidade aí que não me permite plantar um milho seguro para colher dinheiro, não é colher milho. Porque tem horas que 150 sacos de milho por alqueire não vai dar zero de margem. É plantar prejuízo. Se o indivíduo botar lá na ponta do lápis os custos operacionais e outras despesas que ele tem, que às vezes não contabiliza, não sai do bolso visivelmente ali na hora que ele vai comprar o pacote de insumos, ele leva prejuízo. Então, nessa hora, é hora de ser conservador ou ser atirado e plantar, conservador com milho, e atirado na hora de investir no manejo de solos com as plantas melhoradoras. Então, existem inúmeras possibilidades. O cultivo e a natureza, ela tem dado alguns fortes indícios ao produtor que poderia auxiliar ele nessas tomadas de decisões. Então, se ele tem dificuldade em ter plantas de cobertura, em ter uma massa boa no plantio direto, na hora que o milho safrinha não for viável economicamente, é realmente a hora de ele entrar com essas plantas de cobertura e fazer uma massa, fazer cobertura. Nós estivemos aí num veranico muito forte na região, mas está voltando a chuva, e a tendência nossa é voltar a ter escorrimento superficial de água, erosão. Então a gente tem que preservar esse solo nosso que é muito rico, né? Esse é um outro lado, né? Quando o solo não está coberto e está compactado, né? Uma chuva aí de 60, 50 milímetros causa estragos, hora que já está úmido o solo. Então, é preciso que o produtor entenda que se ele tem um bom manejo de solos, tem um bom sistema de proteção, que são os terraços, ele consegue proteger o capital dele. Você imagina uma área, uma pendente de 1.000 metros, que estoura a curva de nível lá de cima e sai água arrebentando o terraço abaixo. Quanto leva de dinheiro e quanto custa para reformar esse sistema lá, para voltar o solo a ser produtivo, tampar buraco? Gasta uma fortuna, demora 3 anos às vezes para recuperar. Então,
o produtor tem que estar atento a essa visão. Às vezes ele vai apelar para um sistema, se preocupa menos com isso, rebaixa terraço, reduz o número de terraço, aumenta o espaçamento demais, porque pega um período mais seco, e aí a hora que vem um período de mais chuva, ele leva prejuízo do outro lado, ele leva às vezes nos dois lados prejuízo, quando está seco por conta de problemas de manejo e quando chove demais por conta de problemas de erosão. Ele joga o capital dele morro abaixo. Celso, então existe essa preocupação a nível de Estado, nós vamos estar com o nosso secretário também, Márcio Nunes, participando desse evento. Então o Estado está com o sistema SEAGRE participando do evento, justamente orientando e trazendo informações aos nossos produtores. A ideia é justamente essa, em nome do nosso presidente Natalino, agradecer a tua participação, a tua vinda em mais esse evento da região. É importante, a região da Concan são 25 municípios que a gente gerencia, e em todos eles é importante a gente voltar a falar de cobertura de solo, manejo de solo e conservação, porque nós estamos numa área muito rica, mas também é uma área de transição com o arenito. Se não cuidar, os danos vão ser grandes. Sem dúvida. Então, Jair, é um privilégio para a gente estar aqui também contribuindo com o evento, né? Nós somos responsáveis para que essas coisas aconteçam, para ajudar no suporte. E a gente agradece o convite de estar aqui, inclusive discutindo aqui no podcast algumas coisas de estratégia, né, para a produção. Muito obrigado a todos, obrigado pelo suporte, mais no 5º FAT aí, que é a Feira do Agronegócio, Tecnologia e Inovação. E até a próxima, né? Até.